Olá, senhoras e não senhoras, vamos continuar aqui com as nossas aulas de Dungeons & Dragons. Na aula passada, vídeo passado, a gente já começou a falar, explicar o que são as classes, quais são as coisas que você vai encontrar no livro do jogador, falando o que são, sim, os atributos das classes, o que você vai encontrar no livro do jogador para te explicar o que é uma classe. E nós passamos ali pelo bárbaro, passamos pelo bruxo, passamos pelo bardo também, e hoje a gente vai dar uma continuação aqui nessas classes. Eu vou presumir que vocês já assistiram o vídeo passado e já entenderam o que significam alguns dos conceitos básicos de cada uma das classes. Então no vídeo de hoje a gente não vai muito se aprofundar em explicar o que são cada um dos conceitos, beleza? A menos que aconteça algum conceito novo que eu precise explicar. Então, já deixando isso muito bem claro para vocês, vambora que agora a gente vai falar do clérigo. Os clérigos, eles são uma espécie de magos com poderes divinos, né? Então, vamos dizer assim, como é que a gente consegue fazer uma diferenciação? Magos, feiticeiros, eles costumam usar magias arcanas, né? Que vem de uma fonte arcana. Os druidas, que a gente vai falar sobre eles ainda, eles usam magias naturais, magias mais selvagens. Os clérigos, eles usam magias que vêm de uma fonte divina, né? Vem de uma devoção a uma divindade que existe naquele mundo que você está jogando. Clérigos muitas vezes são conhecidos como sendo os personagens que vão curar. Pode ser isso? Pode, mas clérigos podem ser muito mais do que isso. Nós temos uma variedade enorme de possíveis clérigos que você pode fazer. Porque as magias que um clérigo sabe, principalmente dependendo ali do domínio que ele vai pegar, referente à divindade que ele cultua, pode dar um leque enorme de possíveis jogabilidades para o clérigo. Então ele não serve somente para ser cura. O personagem que vai curar os outros, não serve só para isso. Mas ele serve para isso também, tá? Então na tabela de resumo do clérigo a gente já vê que no primeiro nível ele começa com a habilidade de conjuração, tanto quanto a gente viu o bardo e o bruxo, né? Anteriormente ele também tem habilidade de conjuração e as regras de conjuração também vão se aplicar a ele. Ele começa também escolhendo um domínio divino, vou explicar isso aqui mais pra frente. Ele começa com 3 truques conhecidos, truques de clérigo, tá bom? Ele não vai pegar, ele não tem o mesmo leque que o bruxo tem, ele não tem o mesmo leque que o bardo tem. Ele tem lá no capítulo 11, a gente tem uma lista de truques do clérigo que ele conhece. E ele começa com 2 magias, 2 espaços de magia de primeiro nível. Então na construção rápida de um clérigo nós temos a sabedoria como o ponto mais alto, o atributo mais importante, tá? Seguido de força e constituição. E aqui a gente vai entender por que o clérigo, ao contrário dos outros conjuradores que a gente viu até agora, ele precisa sim ali um pouco mais de força e constituição. A gente vê isso aqui logo nessa parte de características de classe. Porque, vamos lá, o clérigo ele tem um D8 como dado de vida, tá? O que permite que ele tenha, assim, ele não tem tanta vida como, por exemplo, um guerreiro ou um paladino, e definitivamente não tanto quanto um bárbaro. Mas o clérigo, ele aguenta um pouco de porrada. Principalmente porque na hora das proficiências, ele é proficiente em armaduras leves, mas também em armaduras médias e escudos, o que permite que o clérigo, ele tenha uma CA até um tanto quanto razoável para um conjurador. Geralmente os conjuradores, eles precisam ficar na linha de trás, na hora do combate, porque eles têm pouca vida e eles não são proficientes em armaduras que deixam eles com uma CA um pouco mais tranquila, ou seja, eles são alvos fáceis para que qualquer monstro acerte eles. O clérigo nem tanto, ele não é tão fácil de acertar. Ele tem a proficiência em todas as armas simples. Então vocês lembram quando eu falei do bruxo? O bruxo não esquece, você tá com uma arma ali na frente e ele vai estar lá atrás jogando magia. O clérigo você pode considerar que ele tem uma arma, um escudo e tal, ali um pouco mais na frente na hora do porradeiro. Os testes de resistência dele são sabedoria e carisma, e as perícias que você vai escolher são 2 entre história, intuição, medicina, persuasão e religião. E aí vamos voltar para explicar um pouquinho sobre como funciona as magias do clérigo. Porque, vamos dizer assim, vocês perceberam que nessa tabela a gente não tem magias conhecidas, como foi o caso do bruxo. Por quê? O clérigo, você presume que ele conhece todas as magias daquele nível. Então vamos dizer assim, nós temos aqui o espaço de magia de primeiro nível do clérigo,
Então, nível 1, ele já conhece magias de primeiro nível. No nível 3, ele vai começar a conhecer magias de segundo nível. Então, no nível 1, presume-se que o clérigo conheça todas as magias de primeiro nível do clérigo. Só que, todo dia, no começo do dia, o clérigo ele precisa preparar magias. E o número de magias que ele vai preparar é igual o modificador de sabedoria do clérigo mais o nível dele. Então vamos dizer assim, você é um clérigo que tem um modificador de mais 3 de sabedoria, tá? No primeiro nível, você pode preparar 4 magias. O que é preparar 4 magias? Significa o seguinte, como eu disse, o clérigo ele conhece todas as magias de primeiro nível, mas na hora que ele vai usar desses 2 espaços que ele tem por dia, ele não vai lá no leque de todas as magias possíveis e escolhe assim, eu vou soltar essa aqui agora, buf! Agora eu vou soltar essa, buf! Beleza, usei as 2 do dia. Não. Ele vai escolher de todas essas, esse clérigo que eu falei, 3 de modificador, mais 1 de nível, 4 magias preparadas por dia. Ele vai olhar de todas essas magias e vai falar, beleza, as 4 que eu estou preparando para hoje é tal, tal, tal e tal. Beleza, dessas 4, ele pode usar 2 vezes. Se ficou confuso, pode deixar aqui nos comentários, porque quando a gente chegar no mago, a mecânica é basicamente a mesma. E aí nós temos uma coisa sobre essas magias preparadas, que a gente vai ter que explicar primeiro o que é o domínio divino que você ganha no primeiro nível. Domínio divino é o seguinte, cada divindade em Dungeons & Dragons, eles têm um domínio que vem dessa divindade. Então, geralmente, nós temos esses domínios aqui como padrão em Dungeons & Dragons. Conhecimento, enganação, guerra, luz, natureza, tempestade ou vida. Normalmente são esses. Obviamente, é capaz de um mestre criar um domínio novo, de você ter expansões com outros domínios, beleza. Mas aqui o principal é os domínios que nós temos padrão de cada uma das divindades. São esses aqui. Mike, e como que eu vou descobrir qual é o domínio da divindade que eu usei? No final do livro do jogador, nós temos esse apêndice B aqui, chamado Deuses do Multiverso, que ele vai te explicar basicamente alguns panteões de deuses que existem em diferentes cenários de Dungeons & Dragons. Porque quando você vai jogar, você pode escolher um cenário já existente. Por exemplo, Greyhawk, Dragonlance, Eberron, tem os Reinos Esquecidos, são os lugares mais... São os cenários mais famosos e mais ricos que hoje existem em Dungeons & Dragons. Se você é fã de Critical Role, talvez você também tenha lá Tal'Dorei, por exemplo. Tal'Dorei é um cenário. E cada cenário tem as suas divindades próprias. Por exemplo, o RPG que eu estou para começar aqui, aqui no YouTube para mostrar para vocês é um mundo completamente novo, é o universo de Arcânia, e todo o panteão de Arcânia eu criei do zero. Então, não necessariamente assim, beleza, então fulano é o deus de tal coisa. Depende do cenário que você tá. Mas o que você precisa entender é que sempre que tiver, fulano é uma divindade. Divindade de quê? De tal coisa. Sempre vai ter o domínio sugerido dessa divindade. E aí, a partir desse domínio sugerido, você escolhe qual é o domínio do seu clérigo. Vamos dizer, estamos jogando em Reinos Esquecidos, famoso Forgotten Realms. E aí é um clérigo de Bane, deus da tirania. O domínio dele é a guerra, então é um clérigo que vai escolher o domínio da guerra. Então, a partir dessa escolha do seu domínio, ao longo aqui das páginas do clérigo, você vai ver que existem magias que vão ser destinadas ao seu clérigo por causa desse domínio que você escolheu. E essas magias de domínio, elas não precisam ser preparadas no começo do dia. Lembra que eu te falei? Aquele exemplo que eu falei sobre preparar 4 magias? Isto não conta com as suas magias de domínio. Vamos dizer, você tem as 4 magias que você preparou, mas independentemente de quantas magias de domínio você vai ter ali. Além disso, escolher o seu domínio vai ser importante na hora de você usar a habilidade de segundo nível chamada Canalizar Divindade. E essa habilidade, Canalizar Divindade, te dá alguns poderes extras dependendo do seu domínio. A primeira dessas habilidades é expulsar mortos-vivos. Por isso que o clérigo, ele é essa força gigantesca quando vai enfrentar criaturas mortas-vivas. Zumbis e um montão de cacetada de criatura que é categorizada no livro como morto-vivo. O clérigo é perfeito, assim,
Pô, invasão de zumbi, bota um clérigo, resolvido. Mas aí a outra habilidade de canalizar a divindade depende do domínio que você escolheu. Então, por exemplo, tem o domínio da enganação, aí tem o domínio da guerra, domínio da luz. Cada uma dessas coisas vai te dar magias e habilidades únicas. Então escolha sabiamente qual é o seu domínio do seu clérigo. Por exemplo, o domínio da guerra, que a gente falou lá, o clérigo de Bane. No primeiro nível dele, ele vai ter aqui, ó, auxílio divino e escudo da fé, com magias que ele pode usar sem precisar prepará-las. Sempre vai estar disponível para ele usar auxílio divino ou escudo da fé, como um clérigo que escolheu o domínio da guerra. Então vamos continuar aqui também, no domínio da guerra, só para usar um exemplo mesmo. Ele te dá várias habilidades, por exemplo, o domínio da guerra no primeiro nível, ele deixa você ser proficiente com outras coisas, além das armas que o clérigo deixa. Você é proficiente em armas marciais e em armaduras pesadas, ou seja, um clérigo da guerra, ele é aquele tanque, tá ligado? Ele é aquela coisa assim, um clérigo da guerra, ele não precisa se preocupar com, minha CA não é tão boa quanto a do paladino. Pode ser até melhor, porque é um clérigo da guerra. Entendeu? Esse é o ponto de... É por isso que eu falei que o clérigo, ele é muito amplo. Tudo que você pode fazer com o clérigo, dependendo do tipo de domínio que você escolheu. Bora falar do druida, nosso rapaz do mato, nosso hippie. A galera, ele chegada nas plantinhas, nas ervas. O druida, ele é uma força da natureza. É isso que ele é. Ele é um conjurador, tanto quanto o clérigo, o bruxo, o bardo, ele também é um conjurador. Só que os poderes mágicos dele vêm dessa afinidade com a natureza. Então o druida, ele exalta os poderes naturais e o meio ambiente, e a natureza, a flora, a fauna, como... Sabe, é exatamente como uma divindade. Para ele, a natureza é a coisa mais importante que existe. Então, na tabela de resumo do druida, nós temos que no primeiro nível ele aprende druídico, que é uma língua única dos druidas, e a habilidade de conjuração, que a gente já viu nas classes anteriores. Ele conhece 2 truques e ele tem 2 slots de magia no primeiro nível. E aí eu vou acreditar que nesse ponto eu não preciso mais explicar isso aqui pra vocês. Na construção rápida do druida, sabedoria é o atributo mais importante do druida, assim como do clérigo, pelo mesmo motivo. É o atributo que você usa para as conjurações das suas magias. Um segundo atributo importante pro druida seria uma constituição, porque mais ou menos parecido com o clérigo, o druida não é um conjurador que fica na linha de trás do combate. Ele também não é o tanque. Pode ser o tanque? Pode, dependendo de algumas builds que você faz, ele pode ser o tanque. Mas ele, naturalmente, na concepção básica dele, ele não é o tanque, ele tá ali na linha intermediária. Ele não é tão papel, né, tão frágil quanto um mago ou um feiticeiro. Ele também não é um brucutu como um bárbaro. Ele tem aqui 1d8 de vida, assim como o clérigo também. E eles são proficientes em armaduras leves, armaduras médias e escudos. Mas tem um detalhe, os druidas não usam nada de metal. É incrível isso. Nas armas, eles são proficientes em clavas, adagas, dardos, azagaias, maças, bordões, cimitarras, foices, fundas e lanças. E eles são proficientes na ferramenta kit de herbalismo. Dos testes de resistência deles é inteligência e sabedoria. Nas perícias, você vai escolher 2 entre arcanismo, adestrar animais, intuição, medicina, natureza, percepção, religião e sobrevivência. E aí fica a minha dica. Nessas horas de escolher quais são as suas 2 perícias, principalmente no primeiro nível, obviamente, o que eu tô dizendo é uma sugestão. Dá uma focada ali naquelas perícias que estão batendo com os seus atributos mais altos. Obviamente, você pode pegar essa sugestão que eu dei e jogar no lixo baseada em você quer fazer uma coisa diferente, vai fundo, como eu sempre digo, me conta como foi. No primeiro nível, os druidas, eles têm essa habilidade chamada o druídico, que é um idioma único dos druidas. E independentemente da raça do druida, ele é um idioma comum entre eles. É um idioma completamente cheio de runas e símbolos, que apenas quem entende o idioma druídico consegue enxergar que é um idioma e decifrar o que está escrito. Para as pessoas que não conhecem o druídico, eles precisam fazer teste de percepção para sequer saber que aquilo era uma mensagem. E mesmo se eles passarem nesse teste de percepção, sem magia, eles não conseguem decifrar aquilo ali. Sobre as magias do druida, as regras de conjuração que nós aplicamos ao bruxo, ao bardo e ao clérigo também se aplicam ao druida. E em questão de quantas magias ele conhece, é o mesmo sistema que eu acabei de explicar sobre o clérigo. Você conhece todas as magias, mas você precisa preparar
diariamente as magias de acordo com o seu modificador de sabedoria mais o seu nível. E aí, eu queria já falar sobre o segundo nível do druida, porque é onde ele começa a mostrar pra que ele veio, né? Que são as duas habilidades muito legais do druida, que é o círculo druídico e a forma selvagem. O círculo druídico, a melhor maneira que eu tenho pra explicar pra vocês é a mesma coisa que nós tivemos, por exemplo, com a escolha de domínios do clérigo, que é você escolhe mais ou menos a escola de magia, vamos dizer assim, do druida. Você vai escolher quais estilos de magia que o seu druida vai ter. Então, no livro do jogador, nós temos o Círculo da Terra e o Círculo da Lua, como sendo os círculos básicos que um druida pode escolher. Em outros livros, como por exemplo, Caldeirão da Taxa para Tudo, que é um livro extra, tá bom? Livro extra. Existem outros círculos que você pode escolher, mas aqui no básico nós temos o Círculo da Terra e o Círculo da Lua. Cada um desses círculos vai conferir magias e habilidades específicas. E a outra habilidade do druida que é muito legal pra gente falar aqui desse segundo nível é a forma selvagem. É a hora que o druida se transforma em outras criaturas, em outros animais. É o que muita gente viu no trailer do filme de Dungeons & Dragons, daquela druida se transformando num urso coruja. Aí você vai me perguntar, então eu posso me transformar num urso coruja? De acordo com as regras básicas do Dungeons & Dragons no livro do jogador, não. O mestre pode deixar? Pode. Seu mestre pode falar assim, então, você vai parecer um urso coruja. Posso usar os status de um urso normal? Pode. É só pra mérito estético? Bora! Vai fundo. Por que eu tô falando isso? Porque na forma selvagem, para você assumir a forma de um animal, você assume magicamente a forma de uma besta. E o que significa isso? A forma de uma besta. No livro dos monstros e etc., onde você vai ver as criaturas, você tem ali a categorização daquele monstro, daquela criatura. Se ela tiver a categorização besta, que geralmente a gente tem cachorros, lobos, ursos e por aí vai, aí tudo bem. No caso do urso coruja, ele não é categorizado como uma besta, por mais que ele pareça uma, mas ele não é categorizado. Por isso que existe muito essa galera falando, mas não podia. No fim das contas, foda-se. Se o seu mestre achou que é legal, vai fundo. E aí, o seu nível de druida é que vai definir basicamente o poder de quais bestas você pode se transformar. Então, por exemplo, aqui nessa tabelinha aqui, no segundo nível, que é quando você ganha isso, o ND máximo da besta que você pode se transformar é 1/4. O que é ND? E aí, vamos lá. ND é nível de desafio. Todas as criaturas de Dungeons & Dragons, elas têm ali essa definição de nível de desafio, que significa o quão forte é aquela criatura. Por exemplo, você é no nível 1, e seu mestre vai colocar você para enfrentar uma criatura. Se essa criatura tem nível de desafio 3, você vai morrer. Aqui no segundo nível você vai poder escolher uma criatura de ND 1/4, sem deslocamento de voo ou natação. Um exemplo disso, um lobo. Ou seja, eu posso me transformar numa águia no segundo nível e sair voando? Não, você não tem deslocamento de voo. Posso me transformar num peixe? Não, você não tem deslocamento de natação. Então você tem que se transformar numa criatura de ND 1/4 e não pode ter esses deslocamentos. No quarto nível, você pode pegar uma criatura de ND 1/2, não pode ter deslocamento de voo, mas agora você já pode pegar o peixe para nadar e você diz, caí na água, vou morrer. Me transformei num peixe, eu consigo nadar, tô de boa, eu respiro embaixo d'água. Exemplo, um crocodilo. No 8º nível, ND máximo 1, e aí, meu querido, aí você vai longe. Aqui eu posso voar, pode. Agora você pode voar. E aí tem alguns detalhes sobre a forma selvagem que você assume os atributos daquele animal que você está se transformando. Então vamos dizer, você transformou num peixe, num rato, você vai assumir os status daquele rato. Você não vai ter a sua destreza, a sua inteligência, a sua força, não. Você vai ter a ficha de um rato. Na forma selvagem, você não pode se transformar, você não pode usar magias enquanto estiver na sua forma selvagem. Então você não pode ser um rato lá, soltando magia, não pode. Outra coisa, vamos dizer, um rato ele tem 2 pontos de vida. Você perdeu 2 pontos de vida enquanto estava transformado num rato, você volta ao normal. Eu tomei 4 de dano enquanto estava no rato. Beleza. 2 foi pro rato, aí você
voltou à sua forma normal, e aí na sua forma normal você tomou os outros 2. No fim das contas você tomou os 4 de qualquer maneira, mas só pra vocês entenderem. Que o fato de você ter destransformado não anula o resto do dano, você toma o resto do mesmo jeito. Vamos falar agora do feiticeiro. Vamos começar já dando um spoiler do que vai vir mais pra frente, porque existe uma grande diferença entre o feiticeiro e o mago, que normalmente quem não conhece Dungeons & Dragons tem dificuldade de entender a diferença entre os dois. Então vamos lá. Qual é a diferença entre um feiticeiro e um mago? A principal diferença entre eles é: o mago, ele estudou para conseguir as magias dele. Ele passou anos se dedicando a pergaminhos, livros, tomos que vão ensinando para ele todos os conceitos básicos da magia, e ele descobre esse mundo da magia. O feiticeiro, ele nasceu sabendo, ele nasceu com magia. Ele é uma criatura que, por algum motivo, ele nasceu com a habilidade de conjurar magia. Por conta disso, o mago, ele conhece muito mais magias. Ele tem ali no acervo dele muito mais magias que ele tem acesso. Mas, em contrapartida, o feiticeiro, das poucas que ele sabe, ele usa mais naturalmente. E aí a gente vai explicar na mecânica como isso funciona. Então vamos lá, na tabela de resumo do feiticeiro. Primeiro nível, ele começa com a habilidade de conjuração, tal qual os outros conjuradores que a gente já falou aqui, e você escolhe uma origem para sua feitiçaria, beleza? Ele tem 4 truques conhecidos, tá? Lembrando, o truque ele vai usar a mão do caralho, então ele conhece 4 truques, ele conhece 2 magias e ele tem 2 slots de magia no primeiro nível. Só que eu quero adiantar que no segundo nível, o feiticeiro, ele começa a ganhar pontos de feitiçaria, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês. Isso aqui vai ser importante pra essa definição e essa diferenciação que eu falei do feiticeiro pro mago. Na construção rápida do feiticeiro, carisma vai ser o seu maior atributo, porque é o atributo de onde você faz as conjurações das suas magias, através do seu carisma. Faz sentido? Não muito. Sair assim, toma aí meu carisma. Olha como eu sou carismático e tome magia porque eu sou carismático. Não faz muito sentido na minha cabeça, mas se a gente se aprofundar nisso, até a gente encontra umas explicações. E um atributo secundário que você pode escolher é a constituição, até para você aguentar mais coisas, para você ter mais capacidade de fazer alguns testes de resistência. Vamos lá. O feiticeiro, ele tem 1d6 de dado de vida, o que já faz assim, ó, pouca vida, linha de fundo, fica pra lá. Ele não tem proficiência em nenhuma armadura. O feiticeiro não usa armadura. Ponto. Ele usa roupa. A proficiência de armas dele são adagas, dardos, fundas, bordões e bestas leves. Ou seja, nada aqui é realmente alguma coisa que você fala: caralho, isso aqui dá dano. As proficiências de arma do feiticeiro deu ruim. Deu ruim em emergência, eu consigo me virar com uma adaga. Ele não é proficiente em nenhuma ferramenta. E os testes de resistência dele são Constituição e Carisma. Nas perícias, você vai escolher 2 entre Arcanismo, Enganação, Intuição, Intimidação, Persuasão e Religião. Como eu falei, no primeiro nível, o feiticeiro ele ganha a habilidade de Conjuração, que na mecânica funciona igual a todos os outros conjuradores que a gente já falou aqui. E nesse primeiro nível, você tem que escolher a origem da feitiçaria do seu feiticeiro. No livro do jogador, ele pede que você escolha entre duas linhagens. Ou você veio de uma linhagem dracônica, ou você veio de uma linhagem selvagem. O que isso quer dizer na teoria? O feiticeiro, como eu disse, ele é uma criatura que ele nasce com a habilidade nativa de conjurar magia. E aí você diz na sua história o porquê ele nasceu com magia. Ou você não diz e deixa que o mestre vai inventar isso pra você. Provavelmente isso vai vir com alguma coisa traumática. Mas aí é por sua escolha e risco. E aí essa escolha da sua história do porquê ele tem magia pode ser uma linhagem dracônica que algum ancestral dele era um dragão poderoso que tinha magia. Pode ser que um dragão encontrou com os pais dele e conferiu lá uma profecia para que o filho tenha magia. Pode ser uma maldição de um dragão que o filho vai ter magia. Não sei, mas a linhagem dracônica significa, em algum momento, algum dragão teve a ver com o fato de que você tem magia. A magia selvagem pode ser alguma coisa a ver com fadas, com outros planos, plano feérico, com
o mundo. O mundo conferiu magia pra você de alguma maneira, na mesma coisa que eu tô falando sobre os dragões. Mas na prática, na mecânica, se dependendo se você escolheu linhagem dracônica ou magia selvagem, vai ter algumas habilidades e algumas perícias diferentes ali pra você. Por exemplo, se você escolher a linhagem dracônica, você precisa escolher um dragão que era o seu ancestral. E aí você tem ali os dragões azul, branco, bronze, cobre, latão, essa lista, da mesma forma que um draconato escolheria. E aí você tem esse tipo de dano relacionado a cada um desses dragões, que isso vai ser importante mais pra frente. Mas é só pra você saber, beleza, meu ancestral dracônico é um dragão azul, e o tipo de dano do dragão azul é dano elétrico. Saiba disso! Mais pra frente você vai ter outras coisas relacionadas a isso. E aí, caso você escolha a linhagem dracônica, você ganha também a resiliência dracônica no primeiro nível, que vai te dar mais CA, vai te dar mais life, de acordo com o que tá definido aqui. E aí você tem a magia selvagem, que particularmente é que eu mais gosto por motivos de magia selvagem, é divertidíssima. Por que eu acho divertidíssima? Porque tem um surto de magia selvagem, e eu adoro o surto de magia selvagem. Tanto como jogador quanto como mestre, eu adoro o surto de magia selvagem. Vamos dizer, toda vez que o seu feiticeiro jogar uma magia, se você escolheu aqui magia selvagem como a sua linhagem, o seu feiticeiro soltou uma magia, o mestre fala, rola. Quando o mestre quiser, ele pede isso. Quando ele tiver afim, ele fala, rola um D20. Depois de você soltar uma magia. Você soltou essa magia e rolou o D20, deu 1 no D20, que é o erro crítico, a tua magia surtou. E aí você tem uma tabela de coisas que pode acontecer com esse surto de magia selvagem. Que pode ir desde a sua magia que você pretendia, vou soltar uma bola de fogo. Ela amplificou, virou 3 magias, 3 bolas de fogo. Blá, blá, blá. Explodiu tudo. Deu muito mais dano do que você queria. Ou, por exemplo, depois que você soltou essa magia, você virou um vaso de planta. Você virou uma ovelha. Sua pele ficou azul. Você ficou careca. Várias coisas podem acontecer por conta do surto de magia selvagem. E eu adoro todas elas. E outra habilidade do feiticeiro da magia selvagem é a maré de caos, que você pode usar vantagem em uma jogada de ataque, um teste de habilidade, teste de resistência. Só que você só pode fazer isso uma vez por dia antes de um descanso longo. Aí você descansou, você recuperou, você pode usar isso de novo. Mas é muito legal. O feiticeiro da magia selvagem, ele é caótico e eu amo ele por causa disso. E aí vamos falar sobre os pontos de feitiçaria que ele vem no segundo nível do feiticeiro, que é uma coisa muito característica do feiticeiro, que é usar os pontos de feitiçaria. No segundo nível você ganha 2 pontos de feitiçaria para você usar. Para que serve isso? Os pontos de feitiçaria são habilidades inatas do feiticeiro que ele usa, ele pode usar para diversas coisas relacionadas às magias dele, que fica ao bel prazer dele para que ele vai usar aqueles 2 pontos de feitiçaria. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer com 2 pontos de feitiçaria no segundo nível é você ganha um espaço de magia adicional. Como isso funciona? Vamos dizer assim, você tá no combate, o feiticeiro aqui, ó, nível 2, ele tem 3 espaços de magia de nível 1. Então vamos dizer, ele foi e soltou uma magia, outro turno, soltei outra magia, outro turno, soltei outra magia. Acabou os slots. Não tem mais magia de primeiro nível, só sobrou truque. Nesse 4º turno dele, ele pode falar assim, ó, vou usar a minha ação bônus para transformar 2 pontos de feitiçaria em um espaço de magia de nível 1 e vou soltar mais uma magia. Puf! Entendeu o que eu falei aqui? O feiticeiro, ele conhece poucas magias. Porque, ao contrário do que eu tava falando sobre o druida e o clérigo, o feiticeiro, ele não prepara as magias no começo do dia. Ele, na concepção da ficha, ele fala, eu conheço essas 2 magias. Só. Mas nada. Eu no primeiro nível, eu não tenho acesso a nenhuma outra magia. Ele não precisa preparar quando ele acorda. Mas ele não tem acesso àquelas outras. Ele tem acesso a 2. Só. E aí no segundo nível, ele tem acesso a 3. Só. Mas aí, vamos lá, ele solta 3 magias de primeiro nível, mais os pontos de feitiçaria para ele soltar mais uma vez. Ou seja, ele tem mais usos de magia. Então, na tabela, aqui na parte do feiticeiro, ele diz quantos pontos de feitiçaria custam para você criar mais um espaço de magia por nível. Então, olha lá, você gasta 2 pontos de feitiçaria para criar um espaço de uma magia de primeiro nível. Você gasta 3 pontos de magia, de feitiçaria, para criar um espaço de magia de segundo nível. Entenderam? E assim vai. Só que o inverso também acontece.
Você pode falar o seguinte, e aí vai uma matemática brutal na cabeça do feiticeiro na hora de pensar isso. Você pode sacrificar espaços de magia para conseguir pontos de feitiçaria. Então vamos dizer assim, você precisa de pontos de feitiçaria para pegar uma magia de um slot de segundo nível. Mas você não tem ponto de feitiçaria suficiente. Você fala, eu quero sacrificar um espaço de magia de primeiro nível para ganhar os pontos, para ganhar 2 pontos de feitiçaria, e aí pegar os pontos de feitiçaria e fazer um nível de espaço de magia de segundo nível. É uma matemática um pouco complexa. E aí, ao longo da progressão do feiticeiro, você vai poder usar esses pontos de feitiçaria para mais coisas. Que vai aí todo você leia o resto do feiticeiro. Então, galera, a gente vai terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, na próxima parte de falar das classes, a gente vai começar a falar sobre o guerreiro e o ladino. Talvez a gente estenda mais para outras classes, mas o guerreiro e o ladino a gente vai cobrir no próximo vídeo com toda certeza. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui as dúvidas de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui!